Seguindo com Tudo Posso nesta tarde pela Rede Família de televisão, quem gosta de dormir, levanta a mão. Adoro dormir, né? Dormir ajuda a relaxar o corpo, te deixa mais disposto, com a pele mais bonita. E além de tudo isso, será que ajuda a emagrecer? Pessoas que dormem menos de 6 horas têm índice de massa corpórea maior do que aqueles que dormem entre 7 e 8 horas. Isso se deve também a um desequilíbrio de dois hormônios relacionados ao apetite e à saciedade da fome. Eu estou falando da grelina e da leptina. E esse é o assunto de hoje do quadro Homem Sem Tabus. Boa tarde, Brasil! Primeiro programa de 2016, Homens Sem Tabus. Hoje vamos falar de algo que com certeza está preocupando você, os quilinhos a mais. Muita gente preocupada, exagerou um pouquinho no final do ano, mas vamos discutir sobre a relação sono-emagrecimento. Aqui no estúdio, o Dr. Jean Carlos, médico, pós-graduado em nutrologia, e o nosso consultor, o Dr. Franco Martins, médico especialista em medicina do sono. Doutores, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Salatiel. Obrigado, Salatiel. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu também estou aqui, gente. Eu falei para vocês que eu adoro dormir, né? Então, existe realmente essa probabilidade de eu ter uma facilidade maior de emagrecimento, já que eu gosto de dormir tanto assim? Não, isso é uma questão que a gente ouve bastante no dia a dia, principalmente em consultório. E a relação do sono com o emagrecimento, ela está relacionada basicamente ao padrão de dois hormônios, igual a gente comentou na abertura, que é a grelina e a leptina. E aí, conforme a pessoa dorme menos, dorme pouco, a pessoa que tem insônia, dificuldade para começar, eu, por exemplo, essa noite eu tive o que a gente chama de insônia de manutenção. Eu acordei no meio da noite e estava preocupado com algumas situações que eu tinha para fazer hoje de manhã e durante o período dessa semana, agora esse começo de ano, aí eu comecei a ficar pensando em um monte de coisa que eu tinha para fazer, coisas que eu tinha para resolver, e aí isso aí me trouxe uma dificuldade de eu voltar a dormir, acordar antes do horário também. E quando a gente diminui essa quantidade de horas que a gente precisa estar dormindo, que está por volta de 7 a 8 horas... Seria o ideal, né? Você está perto do ideal. E aí essas substâncias elas acabam se desregulando e interagindo com o apetite. A pessoa acaba querendo comer mais, e com a saciedade, ela demora mais para ficar saciada. E algumas pessoas acabam tendo uma predileção. Eu, por exemplo, sou um exemplo de que se acordou no meio da noite, às vezes eu preciso comer um doce, ou então aí não vai emagrecer mesmo, né, Jean? Engraçado, você falando isso daí, né? Eu me identifiquei, porque de vez em quando, obviamente, né, no dia a dia, a gente tem as preocupações, né? Aquela coisa de pentear o leãozinho no outro dia. E o brasileiro em si, né, principalmente agora, com essa crise e tudo isso, né, você pode ter um processo psicossomático, fisiológico, né, que vai justamente diminuir aquela inicialização do sono e a qualidade do sono. Estava falando sobre a grelina e agora, no começo do ano, contas a pagar, todos nós temos, IPVA, IPTU, material tudo, escolar. né? Material escolar. Então, tudo isso, né? Eu creio que o brasileiro dorme menos no começo do ano. Tudo isso né? soma, né? Tudo isso soma, inclusive, a fome. A questão da grelina, né? Só para enfatizar aqui, ele é o hormônio da fome. A gente não pode esquecer, né? Que a grelina, se você não dorme muito bem, e uma outra coisa está relacionada não só à grelina, que no outro dia você tem mais fome, consequentemente você come mais, e normalmente não é um tipo de fome seletiva, né? Uma coisa importante que a grelina ela adere a um comportamento, a um modelo de comportamento onde você está com fome e você não consegue selecionar os alimentos, ok? E acho que é interessante ressaltar também outros transtornos que a gente vê bastante. São que gosta muito de dormir, umas pessoas que gostam muito de dormir, isso passa a ser um caractere patológico, é depois a pessoa com depressão. Aquela pessoa que tem muita tristeza, ela passa a se isolar, a ficar mais em casa, a diminuir as atividades que ela queria fazer. E no outro padrão, a gente tem as pessoas muito ansiosas, que as pessoas querem aquilo tudo pronto para aquele momento, pessoas que têm transtorno do pânico,
Então as pessoas apresentam insônia também, e aí elas acabam diminuindo a quantidade de sono que elas devem dormir, acabam tendo um sono insuficiente e caem também nessa mesma questão que o Jean está comentando, essa questão hormonal também. Uma coisa importante, Salatiel, só para fecharmos essa coisa aí do sono em si, é a taxa metabólica basal, né? Que o sono, ele mantém, né, ou aumenta a sua taxa metabólica basal, que é no período da noite que nós construímos todas as enzimas. Imagina uma casa, certo? Ou um comércio, né? Você não pode, de maneira alguma, ficar limpando esse comércio, limpando a casa, né? Com as pessoas ali. Durante o expediente, né? Durante o expediente. Então, o organismo, né, ele faz isso. Ele limpa e ele sintetiza, ele constrói substâncias necessárias para o próximo dia. É como se você, não dormindo, você diminui a sua taxa metabólica basal, né, e automaticamente no outro dia, você, tendo mais fome com a taxa metabólica basal diminuída, você vai engordar. E todas aquelas enzimas necessárias para o teu metabolismo, né, aquele lixo metabólico se perpetua. Né? E esse lixo metabólico se perpetuando, porque você não teve uma noite de sono adequada, de qualidade, aí você fica mais irritado, você fica mais arredio, a tua concentração não é a mesma, você tem dificuldade até para conversar com humor, porque o humor é algo necessário para o nosso dia. Né? Então, a relação tua com o teu grupo, as tuas ideias, os insights do dia a dia não saem da mesa. E ainda essa relação com o emagrecimento, a gordura, a taxa muscular, isso a gente tem uma comprovação científica de separaram pessoas que dormiam mais do que 6 horas, pessoas que dormiam menos e colocaram elas para fazer atividade física e uma dieta controlada. Os dois grupos, eles perderam a mesma quantidade de peso. Só que a pessoa que dormia menos, que tinha o sono insuficiente, elas perderam mais músculo do que perder gordura. Essa questão de perder músculo é interessante enfatizar aqui também, que está também relacionada às taxas hormonais, a testosterona, o GH, são 2 hormônios que cuidam da massa magra e que se você não dorme bem, consequentemente, você tem uma certa dificuldade de manter essa musculatura porque o organismo tem também uma depressão por conta da insuficiência de sono quanto à produção da testosterona e do GH. Agora, uma questão importante, a gente está falando do período, 6 horas, 8 horas, isso difere do horário que a pessoa tira para dormir? Tem pessoas que dormem no início da noite, outras pessoas dormem mais tarde. Tem uma diferença nisso, doutor Franco? Tem uma diferença, só que o mínimo que a gente tem que dormir, eu posso dizer com isso com bastante segurança, seria perto de 7 a 8 horas. Então, você passa a dormir menos do que isso, você deve começar a repensar com os seus compromissos, o que você está fazendo, se colocar prioridades na sua vida, que é isso que a gente observa bastante, que as pessoas não colocam prioridade nessa questão do sono. E aí acabam desenvolvendo depois um padrão de insônia crônico, pessoas que têm muitos afazeres, acabam focando nisso aí, e a gente não tem um arsenal terapêutico tão eficaz assim para esse tipo de tratamento. Então, a gente pode citar, por exemplo, os medicamentos que são muito prescritos, que são os benzodiazepínicos, que é o Rivotril, clonazepam, o Frontal, o diazepam, e eles têm vários efeitos negativos na vida das pessoas, como causar dependência, causar tolerância, a pessoa vai precisando de cada vez uma dose maior para atingir o mesmo resultado. E as pessoas acordam grogues, às vezes no meio da noite, acorda grogue de manhã, isso prejudica na qualidade de vida, prejudica no trabalho, e a gente não acaba tendo poucas alternativas do que esse tipo de tratamento. E só queria fazer um adendo que, para trazer uma novidade, aqui a gente como especialista tem que trazer as novidades, né, as coisas que estão saindo, que é o uso de fitoterápicos nesse tipo de tratamento. Então, a gente tem cada vez mais opções nesse sentido, e acho que dá para a gente comentar isso aí nos próximos blocos. Tá certo. Olha, o doutor Jean, ele falou aqui sobre a grelina, né? Que é o hormônio da fome, né? A minha pergunta é, dormir com fome faz mal? A resposta, então, no próximo bloco. A gente já volta com os nossos especialistas, hoje no quadro Homem Sem Tabus.